Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Por que celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade? Porque domingo passado celebramos Pentecostes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que na nossa experiência litúrgica, a manifestação trinitária foi toda feita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se mostram também dentro do nosso conjunto litúrgico, nos permitindo então hoje celebrar a síntese dessa experiência de fé que é a Santíssima Trindade. Bonito olhar hoje o texto da nossa primeira leitura, onde Moisés se coloca diante desse questionamento de interrogar-se exatamente sobre a intervenção de Deus na história. Durante todo o Antigo Testamento, Deus se manifesta como o Senhor. Quando é perguntado, sobre quem ele era, ele disse, eu sou. Metafisicamente é a melhor resposta que Deus pode dar. Porque quando Deus diz que é, significa que ele é o ser perfeito, acabado e eterno. Nós somos nele, por ele, e para ele. Nenhum de nós tem em si, uma subsistência perene, só Deus tem. Por isso ele pode dizer, e é o único que pode dizer que ele é, o ser por excelência. Nesse sentido, o nome de Deus, ficou conhecido como aquele que é, Yahvé, tão santo, tão sagrado, que não era pronunciado. Os judeus, por respeito ao nome de Deus, aquele que é, na verdade mudavam as vogais, quando colocaram nos textos maçoréticos as entonações vocálicas, para não se errar a pronúncia do hebraico que estava se perdendo, tinham o cuidado de mudar essas sinalizações no nome de Deus, para que quem equivocadamente arriscasse a ler, lesse errado. E se chamava, então, botavam os sinais vocálicos de Adonai, Por isso que tem lá, quando você vai ler, sai Jeová, No hebraico é a construção. Quer dizer, por isso não existe um Jeová, Existe Javé, que é Deus, aquele que é. Jeová é justamente a forçação que foi feita para que o nome de Deus não fosse pronunciado. Então, as testemunhas de Jeová, me desculpem, mas há uma dificuldade aí. Javé, o Senhor. No Antigo Testamento inteiro se conhecia o Senhor. É o Senhor que fala com Moisés, é o Senhor quem inspira os profetas, é o Senhor quem orienta os seus reis, e assim por diante Deus vai construindo na história essa relação do povo com um único Senhor. Mas é na plenitude dos tempos que o Senhor faz conhecer de fato quem Ele é. Quando João escreve, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, nós vamos ver um movimento de Deus diferente que assume a nossa condição humana e que se expressa diante de nós de uma maneira compreensível. E esse que assume a condição humana diz, eu sou o Filho. E nos apresenta Deus de uma maneira que não era apresentada no Antigo Testamento, dizendo que Deus é Pai. A nossa oração do Pai Nosso é a oração perfeita, porque ensinada pelo próprio Deus. Jesus nos convida, nos move a chamar Deus de Pai. E que beleza é poder compreender Deus a partir da paternidade. No Catecismo da Igreja Católica, quando vamos estudar o mandamento de honrar pai e mãe, nós lemos lá que a paternidade deve ser no mundo, expressão da paternidade divina e expressão do amor de Deus, que é Pai. Significa que os pais devem ser para os seus filhos essa sinalização da presença do amor de Deus. Assim, para que nós possamos desde cedo aprender que Deus que é Pai é Deus de amor. Bonito a gente pensar também nessa construção em que Jesus nos diz e nos revela que Deus é Pai. E por fim, Jesus também faz a última revelação importante, é preciso que eu vá para que seja enviado a vocês um defensor.
né? Esse defensor é o Paráclito, é o Espírito Santo. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas da Santíssima Trindade, nos informam, né? Nos revelam quem é Deus. Deus, ao mesmo tempo que é o Criador de tudo, o realizador de tudo, o princípio de todas as coisas, né? De onde tudo deriva, essa natureza divina que expressa justamente na sua unicidade a paternidade, por isso é dele que tudo se origina, na experiência dele, no conhecimento que ele tem de si mesmo, tão perfeito e acabado, nos revela também a experiência do seu Filho. E na profissão de fé dizemos, gerado não criado. Por quê? Porque não é uma derivação de Deus, mas é o Deus mesmo como ele é conhecido por ele mesmo. Tão perfeito e tão acabado que é outra pessoa. Essas duas pessoas que estabelecem essa relação perene de amor nos fazem perceber também o Espírito Santo, que é a pessoa dada do Pai e do Filho nessa relação perfeita. Fazer teologia é um negócio complicado, né? Santo Agostinho escreveu um tratado desse tamanho sobre a Trindade, falando justamente sobre essas relações. Não é para nós entendermos tudo na plenitude, até porque na nossa cabeça não cabe, né? E, por um motivo simples, nós temos categorias que estão dentro do tempo e do espaço. Quando a gente fala que o filho é gerado, geração já implica sucessão. Em Deus não tem sucessão, tudo é desde sempre para sempre. Mas nós não temos como dizer de outra forma, né? Então, o Pai é o Pai desde sempre, o Filho é o Filho desde sempre, o Espírito é o Espírito desde sempre. Mas nós tentamos compreender esse mistério a partir daquilo que é revelado a nós. Parece hoje muito pacífico para nós, né? Nós subimos no altar, rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso está resolvido, né? Mas a igreja precisou, por muitos séculos, defender essa verdade para que ela fosse serena para nós hoje. Não foram poucas as vezes na história em que essa verdade foi atacada de diversos modos. Eu cito para vocês, talvez, a maior grande heresia que a igreja viveu, que foi o arianismo, em que parte mesmo de todo o império chegou a se tornar ariana. Houveram bispos que foram expulsos de sua sede episcopal justamente por defender a fé na Santíssima Trindade, né? Santo Atanásio mesmo foi expulso 6 vezes da sua sede e morreu no exílio, né? Por quê? Porque as pessoas não queriam aceitar aquela verdade. E tantas outras situações, né? Verdades, heresias que foram colocadas no meio da história e que dificultaram a experiência da nossa compreensão desse mistério. Citar outra, né? Alguns falavam do patripassionismo, né? Dizer o Pai morreu na cruz, né? Na verdade, quem encarnou foi o Pai, né? É sempre o Pai que faz todas as coisas. Né? Existe outra heresia chamada modalismo, né? Onde se dizia não são pessoas, são modos de ação de Deus que a gente vê, mas não são de fato pessoas. E assim por diante, durante muitas situações e em muitas circunstâncias, a igreja foi chamada em causa a defender essa verdade fundamental a respeito de Deus. Uma única natureza, 3 pessoas divinas. Porque uma única natureza, um único Deus. Mas nessa experiência divina, 3 pessoas que manifestam justamente a experiência da relação divina. E nós, criados em imagem e semelhança de Deus, fomos criados relacionais, né? E nesse sentido, criados para a experiência no amor entre nós, porque Deus é amor. O Espírito Santo, vai dizer São Tomás, é o amor na Santíssima Trindade. A relação que existe entre o Pai e o Filho, perfeita e acabada, é o amor, é o Espírito Santo. Assim, nós somos chamados a construir na experiência das nossas famílias esse reflexo da Trindade, né? Dizer, assim como o Deus vive num eterno dinâmico de amor, em 3 pessoas perenes e eternas, nós também somos chamados a estabelecer essa perenidade possível para nós, dentro daquilo que é a nossa experiência humanidade, nas relações interpessoais. De modo muito concreto, as nossas famílias são expressão também do amor que vem de Deus. 2 pessoas que se amam e que, porque se amam também, né, colocam para fora uma outra pessoa, né, assim como é a experiência da Santíssima Trindade, né, na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
É tão importante para nós que nós saibamos ter cuidado também com essas coisas, né? Eu digo porque nós vivemos hoje num mundo em que talvez não tenhamos tantas heresias, embora elas ainda existam. Tem muito documentário aí, né, sobre o tal do Jesus histórico, né, e tentar fazer Jesus um revolucionário político, ou tentar fazer da experiência do cristianismo mero fruto do acaso, né, e das circunstâncias que favoreceram esse desenvolvimento e assim por diante. E existem muitas teorias que muitas vezes fragilizam também a própria consciência que nós temos de Deus e a própria revelação que tivemos disso. Por isso é preciso ter cuidado, né, queridos irmãos e irmãs? E hoje talvez seja importante nós recordarmos isso. Deus não é qualquer coisa, né? Tem gente que hoje fala, não, mas Deus é tudo igual, né? O importante é que a gente acredite em Deus. Seja lá que Deus foi esse. Não, né? Não é assim que funciona. Se Deus não tivesse se dado a conhecer, se o movimento nosso fosse simplesmente uma experiência que nós procurássemos as coisas e tentássemos descobrir, vá lá. Mas Deus se deu a conhecer. Deus esteve presente conosco. Se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Essa fala hoje no final do Evangelho é de suma importância, porque nós estamos na conclusão, né, do processo de Jesus nesse mundo. Antes da sua ascensão, encontra com os seus discípulos. Os discípulos estão ali ainda meio, né, tentando entender o que funciona ressuscitar dos mortos. Jesus diz para eles, toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Ou seja, Ele é Senhor daquilo que é o sobrenatural e daquilo que é o natural. E o mandato que Ele faz é importante, né? Ele não falou ir de batizar em nome da terra, da água, do vento e do sol, né? Não mandou ir batizar em nome de Buda, sei lá quem mais vocês quiserem botar no meio desse negócio. Mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso não é qualquer coisa. Mesmo na experiência da nossa vida de fé, precisamos compreender que essa é a constituição divina. Não importa só o Pai, ou tudo é o Pai, nem tudo só é o Filho, nem tudo é só o Espírito Santo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não adianta nós virarmos hoje em nome do ecumenismo e dizer, não, o importante é cada um acreditar naquilo que deve acreditar e está tudo certo. Não, a igreja é anunciadora dessa verdade, né? Da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no meio do mundo. É incômodo, mas é verdade também, quando o Papa Bento ainda não era Papa, era o prefeito da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, num documento chamado Dominus Jesus, vai dizer, né, que fora da igreja não há salvação. Não é porque a gente quer controlar as coisas todas, ou porque a gente, né, quer condenar todos os que estão fora. Não, porque na igreja está contido o mistério revelado, que a igreja mantém, né, e sustenta como a presença de Deus também no meio do mundo e com os instrumentos concretos de salvação deixados pelo próprio Jesus Cristo. O que nós queremos fazer é estender a igreja a todos, mas sem desfigurá-la. Por isso, ao mesmo tempo que respeitamos a liberdade religiosa, porque nada também a fé nunca deve ser imposta, deve ser proposta. E ao dizer isso, nós já tentamos impor, vocês conhecem a história, e nós vimos que não é esse o caminho, né? Existe um documento no Concílio Vaticano II, importantíssimo, né? Chamado Libertatis Conscientia, né? Onde a liberdade de consciência nos coloca a procurar a vida religiosa na liberdade. Há uma afirmação no catecismo belíssima que diz que todo aquele que sinceramente procura Deus é capaz de o encontrar. Assim, nós precisamos acreditar que o anúncio da fé é algo sustentável e possível também de ser acolhido por todo ser humano que generosamente se abre a esse anúncio. A igreja não pode deixar de anunciar Jesus Cristo como Senhor. E ao anunciar Jesus Cristo, revelar esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O caminho que temos que fazer e que precisamos estabelecer é do anúncio continuado da experiência da nossa fé, é da vida espiritual que precisamos sustentar no mundo como sinalização da
presença de Deus entre nós, e é também da prática da caridade e da vida fraterna, onde nós nos reconhecemos como irmãos. Assim, a igreja se torna, na história, continuadora e garantidora dessa experiência da graça e dessa experiência de Deus. Por isso, muito cuidado, né, quando vocês ouvirem discursos cômodos, né, por aí, que nos exortam muitas vezes a uma fé genérica, né? Não, cuidado, né? Não podemos deixar de guardar aquelas coisas que estão no nosso credo e que são essenciais para a nossa salvação. Todos os domingos nós rezamos o creio, né? Que nem sei dizer se é necessariamente uma oração, mas é o que é, uma profissão de fé. Ou seja, nós recordamos aquelas coisas essenciais que nos mantêm na unidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Virgem Maria, né? A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, né? Um só batismo para a remissão dos pecados, né? A ressurreição dos mortos, né? A glória, a vida que há de vir. As 12 verdades de fé que estão dentro da experiência do credo são garantidoras da unidade da Igreja. E hoje, ao celebrarmos, né, a Santíssima Trindade, nós estamos também, sob muitos aspectos, celebrando a nossa identidade cristã. E é preciso respeitar todos aqueles que vieram antes de nós e que guardaram com zelo e com fervor essa fé, de modo que hoje nós possamos chegar com serenidade nos nossos cultos e rezarmos juntos, sem que isso cause angústia, sem que isso cause dificuldade entre nós. O amor pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo é próprio, né, de quem quer procurar de modo concreto essa comunhão com Deus. Reconheçamos, é tão bonito o texto de hoje, por isso, com isso eu termino, né, a segunda leitura, que nos diz que o Espírito vem até nós, né, para que o nosso espírito perceba a nossa dignidade de filhos de Deus. Ao celebrarmos hoje a Santíssima Trindade, somos chamados a recordar a nossa dignidade de filho de Deus. E eu gosto sempre de dizer, quando chego aqui, não aceitem menos, né, nas nossas relações, né, do que ser reconhecido e respeitado como filho de Deus. A nossa dignidade de filhos de Deus não deve fazer com que nós consintamos ou aceitemos, né, qualquer coisa que desrespeite essa dignidade. Somos amados, filhos amados de Deus, e por conta disso devemos fazer com que as pessoas respeitem essa dignidade. Preocupem-se então nas relações, né, em não desrespeitar a dignidade de filhos de Deus dos outros. E exijam dos outros também que respeitem essa sua dignidade. Porque nós somos filhos amados de Deus, somos herdeiros do céu, chamados à experiência da plenitude da graça, e não devemos aceitar nada menos do que isso. Tudo aquilo que coisifica a pessoa, que a instrumentaliza, que a torna menor, que a faz coisa, não corresponde à graça, não corresponde ao Evangelho, não corresponde à nossa dignidade. Então hoje, ao honrarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, peçamos ao Senhor também que possamos viver nessa alegria de filhos de Deus, né, e façamos respeitar essa dignidade entre nós, de modo que possamos juntos, né, construir essa fraternidade universal tão desafiante hoje, mas que só pode ser alcançada através do amor a Deus pelo amor aos próximos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.